Creio que Deus tem vitória para nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago. Vamos dar continuidade à mensagem da palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo de número 7 da carta de Tiago, capítulo 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos... Podem sentar. No domingo passado, nós prometemos trazer aqui 10 atitudes que o verdadeiro cristão deve tomar para superar o espírito mundano dentro da igreja. Anteriormente, nós falamos das consequências que há no crente quando ele permite que o espírito mundano entre nele, ou gere nele. Tiago, escrevendo, disse, primeiro Tiago pergunta assim: de onde vêm as guerras entre vós? De onde vêm as contendas, as pelejas no meio de vós? Não é porventura dos vossos membros que guerreiam entre si? Sois cobiçosos e nada tendes. Aí ele diz mais: pedis, sois invejosos, sois porventura guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então Tiago, ele deixa bem claro aqui que existe o espírito mundano operando no meio da igreja. Por isso que há contenda, por isso que há dissensão, por isso que há guerra entre os crentes. Porque o espírito mundano, ele leva o cristão a não ter uma verdadeira conversão. Ele entra na igreja, aceita Jesus, mas não consegue se converter, porque o espírito mundano não permite, desenvolve nele alguns tipos de comportamento que não deveria existir nesse cristão. Aí o Tiago, ele diz assim: não sabeis que o espírito que há em vós, ele sente ciúmes, ele se sente atraído por aquilo que o mundanismo proporciona no meio de vós? Eu quero só fazer uma ressalva aqui para os irmãos entender o que Tiago está dizendo. Eu conheço muitos cristãos que eles não se sentem bem com a vitória de outra pessoa. Quando você recebe uma bênção, quando você recebe uma porta aberta, quando Deus faz algo na sua vida, sempre tem alguém na igreja, crente, que fica remungando, que não aceita aquilo, porque ele está passando luta, ela está passando luta, e fulano está contando bênção. Por que ela ou ele está contando bênção, se ele está passando luta? Então, o espírito mundano, ele opera assim, jogando um contra o outro.
Às vezes tem irmãos da igreja que ele se magoa com qualquer coisa, qualquer besteira. E isso, o diabo, ele sabe disso. E ele usa o espírito mundano justamente para quê? Para provocar aquele irmão. Para ver aquele irmão fraco na fé, para ver aquele irmão desanimar, para ver aquele irmão não querer mais vir para a igreja, por causa daquela palavra, por causa daquele comportamento, daquele irmão que tem o espírito mundano e que está operando dentro da igreja. Aí Tiago ele diz o seguinte, que para nos socorrer diante desse impasse, só a graça de Deus em nossas vidas. Aí ele diz aqui no versículo de número 6, antes o Espírito Santo nos proporciona maior graça, porque Provérbio 3,34 e Isaías 2,12 insiste na ideia de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilde aqui não está falando de humilde financeiramente, humilde nas vestes, humildes no andar, não, está falando do humilde no coração, aquele irmão que é puro, aquele irmão que é santo, aquele irmão que olha para o seu irmão com um olhar de amor, com um olhar de carinho. A esses o Senhor dá graça. Mas os soberbos, o que se acha que tem, que pode, que faz alguma coisa, acha-se melhor do que alguém, esse é humilhado. Porque Deus abate, Deus resiste. O que é resistir? É não ceder àquilo que o soberbo pede. Por isso que Tiago diz aqui, pedis e não recebei porque pedis mal. Quando a pessoa dobra o joelho para orar, Deus vai olhar, através das suas palavras, a razão do seu pedido. Por que você está pedindo aquilo? Qual é a finalidade do seu pedido? Porque se o seu pedido não estiver enquadrado dentro do espírito da humildade e da simplicidade, você vai orar, mas Deus não vai responder, porque Deus resiste ao soberbo. Aí eu lembro daquele exemplo que Jesus deu, do publicano e do fariseu. Ambos desceram para o templo para orar. O fariseu levantou as mãos para o céu e disse: ó Deus de Israel, eu sou o teu servo e tenho me dedicado a isso durante toda a minha vida. Eu sou um homem santo, dou o meu dízimo de tudo. Eu não ando com pecadores, não toco em cadáveres, não ando com prostitutas. Eu sou um homem santo. Ouve-me, ó Senhor. E lá no canto, um publicano. A gente sabe que publicano era um cobrador de imposto. Mesmo ele sendo um judeu, ele era empregado do Império Romano. E por isso ele era discriminado pelos demais judeus, como traidor da nação judaica. Então o pobre publicano baixou a cabeça ali e disse: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu nem sou digno de estar aqui. Eu sou um homem pecador. Eu não mereço nada de ti, Senhor, devido aos meus pecados. Eu tenho cobrado o imposto do teu povo. E muitas das vezes, Senhor, eu chego na casa do teu povo e eles não têm o dinheiro e eu confisco os seus bens. Confisco as suas casas por ordem do Império Romano, mas eu não tenho o que fazer, Senhor. Eu sou obrigado a fazer isso. Perdoa-me, tenha misericórdia. E chorava e batia no peito, lamentando. Aí Jesus disse, nessa oração, qual desses dois saíram justificados? Em verdade vos digo, que todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus não está falando de alguém humilhar você. Jesus está falando de você mesmo se humilhar.
Reconhecer que você é pecador, mesmo que você cante bonito, pregue bonito, ore bonito, seja dono de bênçãos e bênçãos de Deus. Mesmo assim, você não é digno de nada. Se Deus faz algo por ti, é porque Ele quer fazer por você, e não porque você merece alguma coisa. Mas tem gente que se auto-vangloria, se acha melhor do que o irmão, não quer vir para a igreja porque não comprou roupa nova, e o povo vai mangar, como diz, vai rir. Às vezes quer vir aqui na frente contar um testemunho, tem vergonha de as pessoas ficar rindo. Por que que isso acontece? Por causa do espírito altivo que há no coração de alguns, que se acha que tem, acha que pode, se auto-exalta, e esses são abatidos. Pode não ser aqui, mas quando chegar do outro lado, vai ser envergonhado. Amém, irmãos? Porque o problema, irmão, não é aqui não. Se tudo que nós fizéssemos de errado, Deus permitisse o mal aqui, era muito bom. Mas muitas coisas Deus está deixando para o grande dia, porque Deus sabe que nós temos uma vida finita. Hoje estamos aqui, amanhã podemos estar caminhando para a sepultura. Então, o maior triunfo do crente está na glória. Então, Tiago, ele diz o seguinte, ele dá aqui 10 atitudes para superar o espírito mundano. 10. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Segundo, resistir o diabo. Terceiro, chegai-vos a Deus. Quarto, limpai as mãos. Quinto, purificai o coração. Sexto, lamentai. Sétimo, chorai. Oitavo, convertei o vosso riso em pranto. Nono, vosso gozo em tristeza. E 10º, humilhai-vos perante o Senhor. Se essas atitudes não for colocadas em prática, o espírito mundano vai continuar operando no meio da igreja. E é justamente esse alerta que Tiago está falando aqui, que está transmitindo para nós, que é nessa noite cada crente aqui se autoanalise como é que está a tua vida com Deus. Primeira atitude que ele fala aqui é: sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitar? Na opinião de vocês, o que é sujeitar a Deus? É viver uma vida não conforme as minhas regras, mas conforme as regras de Deus. Não é fazer da minha vida o que eu quero, não é ir para onde eu quero, não é comprar o que eu quero, não é viver do jeito que eu quero, não. É reconhecer que o Senhor é quem comanda com a minha vida em tudo. Mas como é que o Senhor pode chegar a essa conclusão? Se você ler na mesma carta de Tiago 4, versículo de número 14, ele diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque quem é a vossa vida? É um vapor que aparece um pouco e depois desvanece. Em lugar de que deveis dizer: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ele está dizendo o seguinte: que o homem, na sua prepotência, ele marca plano, ele marca, planos para 2022. Eu vou comprar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou ser assim, eu vou ter isso. Faz plano. Aí ele está perguntando aqui: quem és tu? Tua vida é um vapor que hoje está aqui, amanhã desaparece. Tu devias era pensar no seguinte: se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade dele, eu vou fazer. Então isso quer dizer o quê? Sujeitar a Deus é saber que cada dia que nós acordamos, não somos nós que proporcionamos isso, mas o Senhor quem nos dá uma chance de vivermos.
Aí sabe o que é que acontece? Eu vejo os crentes viver a vida para eles. Viver a vida para eles. Não ora, não jejuma, não louva a Deus, não dedica o seu dia ao Senhor. Crente que não ora, crente que não jejuma, crente que não louva, crente que não se dedica a Deus, não tem força de ficar no evangelho. Tem não. Passa um tempo, mas não aguenta. Porque não tem força. Eu vou mostrar a você por que não. Não sou eu que estou trazendo esse ensinamento, não. Está aqui na Bíblia. Você quer ficar firme? Você quer permanecer firme? Então, eu aprendi e passo para você. Pegue o seu dia e faça um cronograma do seu dia. 7 horas da manhã eu vou me acordar. 7 horas da manhã eu tenho que estar de pé. Então me acordo de 6:30. Meia hora de oração. Senão não fica de pé não, meu irmão. Porque Satanás não está poupando ninguém. Aí depois, fulano está fraco na fé, fulano está querendo desanimar. Vai ver o dia dessa pessoa como é. É só para ela, só para ele. É dia todo para ele e para ela, somente. Para Deus nada. Então, primeiro conselho. Quer ficar de pé? O que é que diz a palavra? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sede submisso a Deus. Segundo, resista o diabo. É aí que está o problema. Quando a pessoa ela é sujeita a Deus, automaticamente ela tem força para resistir o diabo. Eu fico besta, irmão. Como é o comportamento de determinados cristãos? Tem hora que eu fico pensando assim, eu digo, meu Deus, a pessoa está no evangelho para quê? Para quê? Não busca firmeza. Não busca se alicerçar na palavra. Não busca se fortalecer no caminho do Senhor. Porque se a gente sai do mundo, das trevas, e vem para a luz do evangelho, não é para a gente ficar superficial não, irmão. É para nós mergulhar mesmo no rio. É para nós vivermos uma vida cristã prática. Não é religiosa não, prática. Você não pode viver um evangelho superficial, não. Você tem que viver um evangelho de atitude, de ação. Crente é para orar, crente é para jejuar, crente é para ler Bíblia, crente é para glorificar, crente é para cantar, crente é para viver uma vida de evangelho. Jesus disse que a casa edificada na rocha, quando vem a chuva, vem a tempestade, ela não cai não. Porque ela está edificada na rocha. Mas a casa edificada na areia, quando vem a tempestade, quem quiser ter a sua experiência, que tenha. Então, o que é que Satanás está fazendo? Satanás está ocupando os crentes. Está arrumando coisas para os crentes ocupar o tempo que seria de Deus, para dedicar a si mesmos, como se fossem deuses. Igreja, desperta para a realidade da palavra. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo. Aí depois a pessoa está aí, o diabo trabalhando na mente, não é? Então, o crente, ele tem o Espírito Santo. O crente, ele tem o alerta de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Amém? Amém, irmão? Os cristãos podem chegar-se a Deus por meio da oração, do arrependimento, da obediência, da devoção a Ele. Ele está sempre perto para responder aos humildes. Então, o que é que Tiago está querendo ensinar para nós aqui? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se você ou eu, se nós somos tentados a cometer um pecado, mas se dobrarmos o joelho e orarmos ao Senhor,
e resistirmos à tentação que Satanás está desencadeando contra nós, com certeza Deus se chegará a nós e nós seremos vencedores. Amém, irmão? Eu venci muitas batalhas espirituais, muitas, através de quê? Da oração. Como é que eu me chego a Deus? Orando, irmão, conversando com Deus. Por isso que a primeira coisa que o diabo ele proporciona é a força do crente não orar. Quando o crente entra na igreja, irmão, chega na igreja e senta na cadeira, nem orar a hora, que aqui eu já observei isso, tem crente que faz isso. Aquela pessoa, ela está precisando que Deus tenha um encontro com ela, para despertar nela, porque a igreja, duas regras que hoje está sendo esquecida no meio do povo, é andar com a Bíblia e dobrar o joelho quando chega na igreja para orar, pelo menos para agradecer. Jesus, eu te agradeço por ter chegado vivo. Nem isso alguns estão fazendo mais. Mas sabe por que não estão fazendo? Eu garanto, irmão, eu garanto a você, em casa essa pessoa não tem tempo para Deus em nada. Não tem tempo. Passa o dia todinho e não tem tempo de se chegar a Deus. Sabe o que está acontecendo com você? A cada dia você está se afastando de Deus e consequentemente Deus está se afastando de você. Por quê, pastor? Porque aqui ele diz o seguinte, ó, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se-á inimigo de Deus. Mundo aqui não é as pessoas, não é carro, não é os animais. Mundo aqui é o sistema mundano, é o espírito mundano que habita no coração do crente, que faz o crente se afastar de Deus. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. Então Deus, a palavra diz o seguinte: se você se chegar para Deus, Deus se chega para você. Mas se você rejeita Deus, Deus também lhe rejeita. É consequência. Não é Deus quem precisa de você, é você quem precisa de Deus. Porque você sem Deus, você não é nada. Mas Deus sem você, Ele continua sendo o Deus. Amém, irmão? Vocês estão entendendo, irmão? Essa palavra é uma palavra de alerta para alguém aqui. Escute se quiser. O máximo que eu posso fazer é isso aqui, é passar para você a mensagem que Deus está mandando. Se você acredita ou não, isso aí é uma experiência que você vai ter. Eu não quero ter, eu não. Porque a palavra de Deus já está me dizendo que a consequência de se afastar de Deus é condenação eterna. Eu vou testar o quê, irmão? Jamais. Eu vou me chegar a Deus cada vez mais. Oh, meu Deus, eu queria tanto que os crentes, pelo menos os crentes, pensasse um pouco assim: Jesus, tu tens sido tão bom comigo, tu tens me dado tanto livramento, por que que eu não vou te servir? Por que que eu não vou me dedicar a ti? Por que que cada dia mais eu não vou estar mais perto de ti? Pelo contrário, as pessoas estão se afastando de Deus. Então Tiago diz: chegue-se a Deus e Ele se chegará a vós. Aí ele diz o quê? Purificai, limpai as mãos, pecadores. Ele está aqui usando uma linguagem bem enérgica. Vós que se achais íntegros, mas não se sujeitam a Deus, não resiste o diabo, não busca a Deus, transforme essa sua alegria, esse seu sorriso em pranto. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Vamos nós encerrar aqui. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai,
Converta o vosso riso em pranto, vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago está dizendo assim: para que essa alegria toda? Se não há um espírito de temor, se não há um espírito de reverência, se não há um espírito de santidade diante de Deus. Em vez de vocês estar felizes, alegre porque conquistaram alguma coisa com o espírito mundano, chore, lamente, bata no peito e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. Ajuda-me, Senhor, porque sem a tua graça e sem a tua ajuda eu não sou nada. Vencemos mais um ano. Por que nós vencemos? Porque o Senhor foi conosco. Porque Deus foi comigo, porque eu mereço? Não, porque a sua misericórdia vai de geração em geração. Podia ter morrido, podia estar em cima de uma cama, podia estar inutilizado, né? Eu podia ter sofrido uma queda de moto, estar em casa, paralítico, tetraplégico, mas Deus me deu livramento. Não é porque eu sou piloto não, é porque Deus tem me guardado. E a mesma coisa está acontecendo com vocês, com os filhos de vocês, com a família de vocês. Gente, bata no peito e reflita. Quantos perderam sua vida? Quantos estão inutilizados? Vão passar esse ano para o outro inutilizado, e você está de pé, gente. Os filhos de vocês estão de pé, tudo com saúde. Ah, é porque eu não tenho uma roupa nova. Eu não vou vir não, pastor, porque eu fiquei sem condição. Vou dar um exemplo, né? Então por que você está preocupado, meu irmão? Agradeça a Deus pelo que Deus já tem te dado. 2022 está vindo aí, Deus vai cuidar dele. Será mais um ano que nós vamos batalhar, mas não vamos esquecer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, o arrogante, o prepotente, ele diz que tudo que ele tem é motivo do seu dinheiro, do seu orgulho. Então Tiago, ele diz aqui: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, irmão? Se humilhe diante de Deus. Deus não precisa colocar você numa situação para você orar, para você buscar o Senhor. Não precisa não, gente. Se humilhe diante de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Grande luta eu passei esse ano, foi difícil. Teve hora que eu olhei assim para o céu e disse: meu Deus, e agora? Mas o Senhor não deixou faltar. Em tudo Deus cuidou de você, de janeiro a dezembro. Não merece nada ele? Ah, mas eu não sou crente? Você é crente para beneficiar você mesmo, não é para beneficiar Deus não. Nós somos crentes porque nós queremos morar no céu. Não é para Deus, não é nada para Deus não. Nós temos que dar algo para Deus. E o que é que nós vamos dar se Ele é dono de tudo? A honra, a glória e o louvor.